Olá, meu nome é André Martinelli. Vim aqui fazer a apresentação sobre medição de vazão e vou fazer um apanhado sobre os avanços tecnológicos para obtenção da vazão até o advento do ADCP. Bom, eu trabalho no Serviço Geológico do Brasil desde 2009, então tenho alguma experiência já em medições de vazão. Mais detalhes dos projetos que eu já participei, da minha formação e de parcerias que a gente atua, tem no currículo Lattes, está aqui o link. Para não alongar muito na apresentação, eu vou direto ao ponto do que seria a proposta dessa palestra, dessa apresentação. Então, a ideia é apresentar alguns conceitos básicos e alguns parâmetros necessários para que se execute uma medição de vazão, apresentar quais são os métodos que existem para a medição de vazão, principalmente aqueles antes do advento da DCP, dos métodos acústicos. Aí apresento como foi a primeira medição com a DCP na Amazônia, a tecnologia que está embarcada e os princípios básicos desses equipamentos. Vou apresentar brevemente os ADCPs que vão ser utilizados no módulo prático do curso, alguns cuidados e procedimentos importantes durante uma medição de vazão que é preciso ter, e, de forma bem breve, o software WinRiver 2, que é o software do ADCP, que vai ser utilizado no módulo prático. Logicamente, pelo tempo que tem disponível aqui, não é o momento de fazer um aprofundamento nesse software, não é através dessa apresentação que todos estarão aptos a manipular o equipamento, o software do equipamento. Mas eu acho que é importante fazer essa apresentação para que vocês já fiquem familiarizados com as janelas e com as possibilidades que o software permite para avaliar uma medição de ADCP. Então, avançando sobre os conceitos, é importante frisar que são muitos tipos de escoamento. Aqui eu gostaria de apenas aproveitar essas duas imagens para exemplificar a dificuldade conceitual que tem e a necessidade de se obter simplificações das equações e das teorias para a medição de vazão, principalmente que é o nosso caso, de escoamentos livres, naturais. Então, aqui eu acho essa figura do Boggs de 2014 bem interessante, que apresenta um esquema de como é que seria a diferença entre o escoamento laminar e o turbulento. E por que isso é interessante? Porque o que nós temos na prática, nos rios, são fluxos turbulentos. E para que você consiga ah, medir e calcular a vazão em fluxos turbulentos, isso é muito complexo. São sistemas de equação diferencial. E aí o interessante, e houve um avanço metodológico muito grande por séculos da hidráulica, em tentar simplificar isso até a chegada da equação da continuidade, que é o que a gente vai ver na frente. Mas o que se observa é que um fluxo turbulento ele apresenta vetores de velocidade muito caóticos, sem uma direção, um sentido. E aí, quando eu falo sentido, tanto no eixo vertical quanto lateral,
E módulo não tem um padrão. Então, não tem um padrão para esses três parâmetros de um vetor, direção, módulo e sentido. Então, você tem um movimento bastante caótico. E a ideia é transformar isso através de simplificações por um fluxo laminar, uniforme, e assim você conseguir, com simples artifícios matemáticos, obter a vazão de um canal. O que faz esse movimento caótico aqui, em resumo, são as estruturas que promovem resistência ao fluxo. E aí nós temos o próprio fluido, né, o próprio fluido que apresenta suas características de densidade, e, entre outros parâmetros que vai, por si só, provocar diferença nos vetores de velocidade, mas o principal aqui é o cisalhamento que ocorre na superfície, através do vento e da diferença de meio, né? E o maior cisalhamento que ocorre com a rugosidade do leito. E aqui uma outra imagem de um modelo conceitual de um rio, mostrando que num rio isso ainda é agravado. Por exemplo, quando falando em margens afogadas, né, em época de cheia, você tem grande movimento de resistência nas margens. Você tem também a própria geometria do canal, a diferença que existe de profundidade entre a seção transversal. E isso tudo vai promover vórtex, vai promover turbulência, e você vai ter movimentos caóticos, tanto laterais quanto de cima para baixo e de baixo para cima. Então, isso é para exemplificar que não é sutil, não é simplório você fazer esse tipo de análise. E quando alguns matemáticos famosos, né, hidráulicos, conseguiram chegar em equações, em grupos de equações, né, sistemas, elas ficaram sem solução por anos. Por exemplo, Navier, ele, ele desenvolveu um sistema de equações diferenciais para cálculo do fluxo, e a solução para esse sistema de equação de Navier foi elaborado só em 1904, quando Predet, um outro estudioso, conseguiu incorporar um conceito chamado camada limite, e aí conseguiu simplificar as equações de Navier-Stokes. Stokes é um outro matemático que também conseguiu trabalhar essas equações. E uma outra simplificação muito interessante foi a de Saint-Venant, que aqui eu apresento para vocês, e que aí alguns podem dizer, pô, mas isso simplificou? Realmente, perto da equação da continuidade, que eu vou mostrar já já para vocês, ela ainda é muito complexa, ainda é uma equação diferencial, ainda é um sistema de equações, né? Mas perto da de Navier, acredito, essa já é uma equação com solução, tá? E vocês veem que tem muitos parâmetros aqui, é dependente de muitos parâmetros. Uma outra simplificação que é muito utilizada, bem mais simples que a de Navier-Stokes, equação de Saint-Venant, é a equação de Manning, né? Que vocês vão ver que que ela a dependência dela é apenas no raio hidráulico, na declividade da linha de energia, área da seção, dividido por um coeficiente. E esse coeficiente ele é um coeficiente de rugosidade de Manning, que vai depender da geometria do canal e do material que esse canal tem, né? Então também já é uma excelente simplificação, ainda é muito utilizada essa equação.
principalmente quando você quer fazer modelagem, que você não tem como buscar o dado direto da velocidade no campo. E aí eu apresento para vocês a simplificação, que é a equação da continuidade, onde vazão é igual a velocidade vezes a área. Velocidade essa velocidade média, que represente toda a seção. Tá? Então, aqui é um esquema, um desenho que você tem uma seção qualquer, né? O canal principal deslocado mais para a margem direita, né? Para a margem esquerda, né? E você vê que é o mais ou menos o que ocorre em Manacapuru. Manacapuru, aqui na imagem de baixo do Google Earth, vocês veem que aqui, aqui já é margem direita, porque o fluxo está entrando pela tela do computador. Vocês veem que é onde tem o canal principal. E em cima, os vetores de velocidade com diferença de cor, onde o vermelho é maior velocidade e azul menor velocidade. Então, fica muito mais simples você fazer cálculo baseado na equação da continuidade. Agora, numa seção que nem Maracapuru, na maioria delas aqui na Amazônia, é difícil você encontrar uma velocidade média representativa de toda a seção. E aí é importante você fazer uma discretização ao máximo e dividir a sua área em seções, que é o que o ADCP vai fazer. E depois ele integra toda essas informações numa vazão única. Na verdade, não é só o ADCP que faz isso, os métodos por Molinete eram feitos assim também, mas exigiam uma série de cálculos depois, era feito na mão. E também, além disso, quanto mais discretização você faz, maior número de profundidades que você tem que levar do equipamento, maior o número de verticais você tem que elaborar na sua medição. O que não é trivial, vocês vão ver a diferença depois. Então, aqui eu apresento alguns dos parâmetros necessários para o cálculo de descarga líquida. Esses parâmetros têm que ser obtidos em campo. Então, a área que ela é obtida com somatório de tomadas de profundidade, faz feito uma batimetria, né? Manualmente, você tem que descer o guincho em vários pontos e depois faz uma aproximação. E o ADCP ele faz isso de uma maneira automática e muito mais atraente. Depois vocês vão ver a diferença. E aqui os parâmetros de escoamento. Então, os parâmetros, voltando aqui, os parâmetros geométricos é a área, perímetro molhado, raio hidráulico, largura, né? PIPF, em resumo. E os parâmetros de escoamento seria a velocidade média, a vazão. Aí você pode ter a vazão segmentada por trechos no rio. Você tem também velocidade média e velocidade média na superfície. Então, você pode, de acordo com a tua necessidade, utilizar esses parâmetros e alimentar os formulários que existem. Como que se mede a vazão na prática? Né? Existem muitas técnicas. Eu apresento aqui algumas para vocês, só também a nível de curiosidade. Essas imagens aqui são tecnologias utilizadas principalmente por agricultores, pequenos agricultores ou até mesmo indústrias precisam trabalhar um curso d'água, um pequeno curso d'água, e que esteja inserida na gestão do processamento, que, que esse negócio, né, esteja dependente de água. Então, é importante você monitorar e conhecer o que tem de água naquele sistema. E um dos métodos mais simplórios que tem é a utilização de vertedores ou, de uma maneira mais elaborada, a calha partial, ela é mais elaborada no vertedor. Você imagina que o vertedor é apenas uma estrutura com área conhecida. A calha você já consegue alterar vários parâmetros, você alterar tanto profundidade quanto a largura, e conhece a vazão que está passando ali naquele corpo hídrico. Mas o que a gente vai ver no curso, na prática,
e que eu vou me ater agora na apresentação, são os métodos de velocidade vezes área, né? E aí você tem várias formas de medir isso: flutuadores, molinete, tubo de Pitot, tem tecnologias que utilizam corante na água, enfim, tem muitas formas de fazer isso. E aqui eu vou exemplificar bem o molinete para apresentar e dar suporte ao ADCP, porque o conceito do molinete, medir com molinete com ADCP é o mesmo conceito, sendo que com ADCP você usa o efeito Doppler e o molinete é a energia mecânica de uma hélice que vai dar velocidade, vou explicar agora. Então, com o molinete hidrométrico, você tem também várias metodologias de cálculo e várias metodologias de obtenção do dado, ou seja, metodologias para coletar o dado e metodologias para calcular isso. Aqui eu também não vou ter tempo de entrar em detalhes nessas metodologias, mas o que eu me proponho é apresentar o equipamento, explicar como ele funciona e apresentar os métodos só a nível da ciência, que existem várias formas de coletar o dado, quanto de calcular essas informações obtidas em campo. Então, o molinete consiste num equipamento mecânico, hidromecânico, que ele tem uma hélice, ela é calibrada, tá? Todos esses equipamentos eles precisam de um certificado de calibração que garante que aquela hélice está rodando uma certa aferição. Você tem que, como técnico, você tem que obter aquilo que está esperado, aquilo que está calculado, tem uma equação, né, que tem ali a velocidade angular. Por quê? Porque quando você baixa os molinetes na profundidade desejada, e aí existem vários métodos para isso, você pode utilizar, por exemplo, 20% e 80%, tirar a média, 20% e 80% da profundidade, né? Tirar a média como velocidade média daquela vertical. Enfim, existem muitas formas de calcular isso, mas o conjunto de equipamento para isso seria um molinete, um cabo eletromagnético, um cabo eletromecânico, né? Por quê? Porque o, o molinete ele vai girar, ele vai passar essa energia pelo cabo e vai chegar num contador, né? Contador eletrônico, que vai contar o número de vezes que essa hélice girou. Quanto mais giros, maior é a velocidade. Então, ali ele já calcula a velocidade baseado naquela equação de calibração, no número de vezes que foi contado o pulso pelo giro da hélice. E você precisa manter isso o máximo em linha com o fluxo, né? O molinete ele não pode estar inclinado para cima, não pode estar inclinado para baixo, tem que evitar esse tipo de movimento lateral. Então, você lastreia o seu equipamento, você mantém ele teoricamente na vertical. E por que eu falo teoricamente? Porque aí existem nos métodos de cálculo uma série de correções que você tem que, que fazer para corrigir esses desvios, tanto verticais quanto laterais, para corrigir a velocidade de tomada do molinete. Então, você precisa disso, de um guincho, de um cabo eletromagnético, de um contador de giros, de um lastro e o próprio equipamento calibrado, né, com a validade na sua equação de calibração, que é feita em laboratório. Nós aqui em Manaus temos três, e os três, sempre que precisa, eles são mandados para o IPH, no Rio Grande do Sul. E aí, vocês viram que é complexo, toma muito tempo uma medição dessa. Imagina uma sessão em Manacapuru, 3 quilômetros, né? 3.000 metros de largura, pode chegar a 40 metros de profundidade. Quanto menos verticais você faz, coleta dado, quanto menos pontos na vertical você coleta, mais incerteza você traz para o seu cálculo, tanto para a obtenção da área da seção, quanto mesmo para uma velocidade média representativa por vertical. E pensando nisso, o SGS que operava na época, falando 1982, mais de 7.000 pontos de vazão,
lá nos Estados Unidos, e encomendou os cientistas uma solução mais otimizada e que pudesse tanto diminuir o tempo e aumentar a segurança de um processo desse, de medição de vazão, para que também eles pudessem aumentar a frequência por estação de coleta de dados. E aí o SGS foi o primeiro a implementar uma medição de vazão por efeito Doppler em 1982. Através desse estudo, o órgão, o SGS, né, ele acabou adquirindo esse protótipo em 1985 e daí já desenvolveu o software que automatizasse essas medições de vazão, né? E aí a sigla, né, ADCP, ela significa, em português, perfilador de corrente acústico por efeito Doppler. O que seria esse perfilador de corrente acústico por efeito Doppler? E o acústico, a palavra, ele é o que faz a emissão do som. Você emite por acústica, efeito sonoro, né, pulsos sonoros. E esses pulsos são características Doppler, né? Então, é o que vai provocar a alteração de frequência. É o que vai traduzir, digamos, né? Seria a tradução por Doppler. Através das partículas suspensas do fluxo. Então, assim, como é que ele entende que está... O que ele está escutando ali? Ele está escutando a quantidade de partículas que estão ali sendo transportadas no fluxo, que passam através de uma área. Então, ele vai criando áreas virtuais ao longo da vertical. Imagine quadradinhos, imagine uma seção de 10 metros de profundidade, quadradinhos de 1 metro de altura. São 10 quadradinhos. Em cada quadradinho desse, um por um, ele vai medir a média com que as partículas estão passando. Então, a velocidade média dessa partícula vai dar a média de velocidade naquela célulazinha. Ele conhece a célula, um por um, conhece a velocidade média e assim ele integra para toda a vertical. É difícil assim, explicando, falando. E aqui essa imagem eu acho interessante, de um dos fabricantes, né? Não, esse equipamento, inclusive, é de um fabricante que nós não temos o equipamento deles, mas eles têm um material que aqui eu deixo para vocês a referência, muito interessante para explicar o que é um equipamento acústico e ele vai no detalhe de várias características e particularidades que o equipamento desse pode ter. E aqui essa imagem eu acho interessante, apesar de a gente, para a medição de rios aqui na Amazônia, na nossa operação, né? Eu digo até, de repente, na CPRM inteira, no Serviço Geológico do Brasil, a gente não utiliza assim, fundeado, olhando para cima. A gente geralmente utiliza o equipamento preso numa embarcação, olhando para baixo, né? E fazendo a transversal. Mas equipamentos acústicos, eles não são feitos para medir só rio, eles também, inclusive, começaram a ser utilizados na ciência, na oceanografia, né? Então, eles podem controlar tanto a entrada e saída de navios em portos, e, enfim, é uma série de utilidades. Então, aqui, essa imagem, apesar de não estar na metodologia que nós utilizamos, ela ilustra bem que o equipamento ele tem a capacidade de perfilar na vertical, ele emite 4 feixes, aqui só tem 2, mas o equipamento tem 4, mas no desenho, para simplificar e não poluir, ele botou 2. E ele estratifica, né? Então, a cada profundidade, ele vai ter um valor de velocidade que represente aquela camada. E esses equipamentos chegaram na Amazônia apenas em 1996, né? Depois de mais ou menos de 10 anos que o SGS implementou, iniciou os estudos, ele chegou aqui na Amazônia. E olha o tamanho, muito pesado. Esse equipamento ainda está em Manaus, ele está
no almoxarifado do Serviço Geológico do Brasil. A gente está negociando de enviar ele para um museu lá em Brasília, o Museu da Hidrologia, em parceria com a Agência Nacional de Águas, porque aqui ele não, a gente não consegue mais operar com ele por uma série de motivos, inclusive firmware, atualização de firmware, não atualiza mais. Software também, ele já não é preparado para os softwares da atualidade. E exige uma série de cuidados, por exemplo, uma exigência de energia maior. Enfim, ele está parado, está guardado, mas ele ainda existe. E vocês veem que em 96, quase 30 anos atrás, esse equipamento mediu lá em Óbidos 182 mil metros cúbicos por segundo. Tá? E o que tem dentro? O que esses equipamentos têm de tecnologia embarcada, né? Bom, resumindo, são sensores internos e externos. Os sensores externos são aqueles que recebem a maior carga de trabalho, digamos assim, estão mais suscetíveis à quebra e a risco de acidente. É muito comum você ver a DCP com um sensor de temperatura danificado, e que é uma bolinha, que na foto aqui não dá para ver, mas é uma bolinha que fica, inclusive, saliente, ela não fica para dentro, de metal. Então, você tem as cerâmicas que fazem toda a emissão e recepção do sinal, são 4 cerâmicas, e um sensor de pressão que é opcional. Aqui nós só temos um equipamento com sensor de pressão solicitado, foi o último que a gente comprou agora, da família Monitor 300 kHz. Aqui é um monitor 300 kHz desmontado para manutenção preventiva, só apresentando para vocês que existem 4 placas eletrônicas dentro de um equipamento desse. Existe uma bússola do tipo Fluxgate, que é essa daqui. Fluxgate é uma bússola que não é magnética, ela é eletrônica. Ela funciona como uma bússola magnética, mas ela é eletrônica, ela é mais sensível, mas também oferece uma precisão muito melhor. E um sensor que vai conseguir aferir se o equipamento está tendo esse tipo de movimento, chamado de pitch and roll. Aqui são os ADCPs que nós vamos utilizar no curso. Aqui sou eu medindo uma pequena embarcação, a voadeira, que a gente chama aqui em Manaus. Né? É um ADCP 600 kHz, é um Rio Grande 600 kHz, é da UFAM esse equipamento. Provavelmente é o que vai estar lá conosco, um dos que vai estar lá conosco. Então, esse equipamento foi descontinuado, a fabricante não produz mais. É uma pena, porque esse equipamento foi substituído por esse que está na outra ponta aqui, que não vai estar no curso, tá? Mas eu coloquei aqui apenas para mostrar a questão da substituição fabricante. Esses equipamentos aqui, eles já estão entraram na operação há mais ou menos 6 anos, tá? Não, tem mais, tem 7 anos. E esses outros aqui já têm há 20 anos. E a manutenção corretiva do mais antigo praticamente é nula. E essa daqui, esse novo, e aí vocês entendem por que houve a descontinuação do antigo. Esse aqui dá muita manutenção e é bem mais sensível, bem mais frágil. E por isso a gente descobriu, né, que tem ainda que é primo desse aqui, que não foi descontinuado, ele é feito para estudos oceanográficos, mas que se adapta bem em rios e é o que a gente tem usado, solicitando do fabricante uma pequena alteração, no caso solicitando bottom track, que lá no curso, no módulo prático, a gente vai dizer o que é isso, explicar o que é isso, que é o rastreio do fundo, né? Para medir rio você precisa. Então, esse aqui também vai estar no curso, é um monitor 300 kHz. Para que a gente faça uma medição de vazão acurada, uma medição de vazão que tenha menos incerteza, é importante acoplar no sistema de medição do ADCP uma antena GPS. E não é qualquer antena GPS. A gente, no início, media com qualquer GPS, e aí a incerteza era grande.
E hoje o que se faz é, além de antenas GPS com correção diferencial, que ela é submétrica, você pode, tem licenças que te permitem até 10 centímetros de precisão. As que a gente tem hoje, elas são submétricas, elas têm um range na faixa de 50 centímetros de precisão, e que já é muito para um rio dessa largura, já traz uma boa qualidade para a medição. E, além disso, a gente também tem optado mais recentemente por antenas com GPS duplo, porque você, além de ter a sentença de correção para corrigir o deslocamento da embarcação, você também tem uma bússola interna dessas antenas, que vai funcionar como uma bússola externa para o DCP, que é bem interessante isso. Melhora também a acurácia da medição. E mais importante no uso desse artifício, né, desse periférico na medição, que seria a antena GPS, é que existe uma forte influência nos nossos rios, principalmente os rios de formação andina, que transportam bastante areia, e aí também, para exemplificar, os Solimões, o Madeira, transportam muita areia. Tem esse fenômeno aqui, que é o fenômeno do fundo móvel, ou seja, o equipamento ele tem como premissa de que ele lança o pulso e que o leito está parado. Só que o leito está se movendo, ele está na direção do fluxo, no sentido do fluxo, né? Então, você tem transporte de leito, transporte de sedimento de leito, de fundo. Isso está se movimentando, pode se movimentar, tem formas de dunas, né? Dunas subaquáticas. E todo esse movimento que ocorre no leito, ele precisa ser corrigido. E aí, com um GPS bem calibrado, um GPS com correção submétrica, você consegue corrigir e detectar e corrigir esses fundos, esse fenômeno, né, de fundo móvel, velocidade de fundo móvel. Então, agora eu vou fazer uma pequena apresentação do que é o software, o InRiver 2, que é o que vocês vão utilizar, vão instalar na máquina de vocês. Então, o nome dele é o InRiver 2. Ele é 2 porque ele está na segunda versão, melhorou muito. Eu cheguei a ser usuário do InRiver, que era o primeiro, né? E do InRiver 1 para o InRiver 2 realmente foi um salto grande. Hoje tem muitas funcionalidades dentro do software. Apenas com ele você já consegue fazer uma série de análises, gerar figuras. Lógico que existem outros softwares hoje em dia com a crescente utilização de Python, de R, MATLAB, tem crescido bastante aplicações, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade, aplicações cada vez mais interessantes que vão fazer vários desdobramentos desses dados brutos coletados. Mas o InRiver já te permite conhecer bem o dado, manipular bem o dado. E a carinha dele é essa, né? Ele é bem intuitivo, não é um software complexo de aprender, tá? Assim, a ideia dele agora, né, nesse slide aqui, é ele sem nenhum tipo de medição alimentada. Ele serve tanto para fazer aquisição do dado, também para fazer um playback do dado, ou seja, você analisar o dado coletado, é o mesmo software. Aqui já é ele após uma medição. Essa medição é em Manacapuru. Então, você tem uma tabela aqui que te passa os principais parâmetros medidos, né? A vazão medida aqui, por exemplo, cadê? Vazão 89 mil metros cúbicos por segundo, vazão total. Velocidade da água, direção da água, cálculo da profundidade. E você corre o cursor de uma margem para outra e consegue parar o cursor e ver aquela característica naquela vertical específica. Tá?
Essa aqui são algumas das dezenas de janelas gráficas que tem no software. Não vai ter como eu passar tudo agora. Lá no campo a gente vai ver isso. Mas eu vou mostrar como é que se inicia o processo de coleta de dados. Então, a primeira coisa que se faz é inserir as informações do local, as informações do local da medição. Depois você faz a comunicação com os equipamentos, você interroga o ADCP, a bolinha de vermelha fica verde. Depois você marca que vai usar um GPS, interroga, e aí a bolinha de vermelha fica verde, claro, desde que esteja bem comunicada. Isso eu acho que é a parte mais complexa, isso aí só dá para ver realmente no campo ou num momento de maior tempo. Mas aqui você vai precisar comunicar o equipamento numa porta virtual, USB, e tudo isso, para quem não tem muita familiaridade, acaba sendo um complicador, mas depois que você se habitua, é automático. Depois você cria um arquivo, né, nomeia e diz o diretório que você vai salvar esse arquivo, e depois você incrementa os parâmetros para ajuste da tua medição. Aí isso aqui vai dar experiência do técnico, e aquele equipamento mais novo não te permite fazer isso. Isso é uma outra desvantagem do equipamento mais novo. Ele é uma caixinha preta, só vai aparecer aquele CR1 aqui desse lado, o resto é tudo branco, não te permite fazer nenhuma inserção de comando e nada. E aqui ele dá um resumo, um sumário de checagem final do que você é, é, configurou para iniciar a sua medição. Depois que você fez isso, você vai para a margem, você posiciona o seu barco na margem, e começa a fazer a realização de testes para saber se o teu equipamento está funcionando bem ali, submerso, está respondendo bem. Existe um teste, que você faz isso automático aqui dentro do eRiver. E depois você faz um teste de fundo móvel, que lá em Anavilhanas, lá no Rio Negro, isso é desnecessário. Lá não é um rio que tem forte influência de fundo móvel. Esses testes são para detecção de fundo móvel, então lá provavelmente a gente não vai executar esse teste, mas podemos até executar a nível de curiosidade para quem queira ver como é que funciona, e se tiver tempo também, lá no dia da prática. E aqui algumas janelas que eu acho interessante, uma janela que mostra a intensidade do sinal. Vocês observem que próximo das margens e mais ao fundo, é onde você tem menor intensidade. Lógico, o sinal ele parte da superfície da água e vai perdendo potência até as maiores profundidades. Eu falei margem, mas eu queria dizer profundidades. Então, nas maiores profundidades, e você vê que tem a menor intensidade do sinal. Aí aqui sim, aqui é sobre o retorno do eco, né, o backscatter. Aqui você observa que é menor nas margens e na superfície da água, onde você tem a menor transporte de sedimento, é onde o fluxo tem a menor capacidade de transportar sedimentos, e ali você vê um retorno do eco, ou seja, aquelas partículas que. Já esse aqui é o gráfico do retorno do eco. O retorno do eco, né, medido em decibéis, ele já é realmente nas margens e na superfície, onde ele tem as menores intensidades, que é justamente ali que você vai ter o menor volume de partículas, o menor volume de sedimentos, no caso, sendo transportado, onde você tem as maiores resistências ao fluxo e nas margens, né? E menores velocidades. Então, é ali que você encontra o menor retorno médio do eco.
E se lembrarem, como eu falei lá no início, daquelas 10 célulazinhas, então é ali que vocês têm a menor quantidade de células passando por cada janelinha ali. Então, esse aqui é um gráfico interessante para, por exemplo, auxiliar nas medições de sedimentos, né? Vocês não vão evitar coletar onde tem uma pluma muito forte e também onde não está representando a média da seção, né? Por fim, o programa ele te possibilita emitir um PDF resumo da medição. Isso aqui, por exemplo, a gente entrega para a Agência Nacional de Águas, que é um resumo, pode ser publicado com todo o procedimento e os dados básicos da medição, um resumo da medição, né? Então, aqui tem as características principais, as informações da sessão, código, data. É bem interessante. E, bom, foi realmente um momento de apresentação básica do software. Eu fico à disposição de vocês quando a gente estiver junto pessoalmente. Espero poder conhecê-los e ser útil no que eu puder durante os módulos práticos, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Esse aqui é o meu e-mail. Fico aberto aí, esperando o contato de vocês. Grande abraço.